A Câmara derrubou trechos do decreto que alterava as leis do saneamento. Foram 295 votos pela derrubada das modificações promovidas pelo presidente Lula contra 136 que votaram a favor do governo. O texto agora segue para análise do Senado. Sobre isso, a gente conversa com o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, relator do projeto que sustou as mudanças pretendidas por Lula no marco do saneamento. Deputado, boa noite. Obrigado pela presença. Bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que acompanham a Jovem Pan. É uma satisfação participar mais uma vez com vocês do programa. Deputado, para começarmos a conversa, queria que o senhor nos explicasse exatamente o que mudaria com o decreto do presidente Lula e o que é que foi impedido, então, por meio da aprovação desse decreto legislativo hoje. Primeiro, Vitor, antes até de entrar nos detalhes do que nós sustamos do decreto presidencial do presidente Lula, é importante nós resgatarmos a história do que significou o marco de saneamento no Brasil, que foi uma mudança recente que a Câmara dos Deputados fez, ouvindo a sociedade civil organizada, ouvindo todos os deputados das mais diversas regiões, e nós elaboramos um texto para avançar um problema crônico que o Brasil vive, onde metade das pessoas não tem acesso a saneamento básico, e que, da maneira como estava, nós demoraríamos ainda 50, 100 anos para poder chegar a um nível satisfatório de saneamento na porta da casa das pessoas. Por isso, foi importante nós fazermos esse avanço e vimos um retrocesso do decreto presidencial. Que o marco precisa ser sempre atualizado é uma necessidade, mas o decreto sustava efeitos importantes da legislação, como, por exemplo, algo que hoje nós sustamos através do decreto legislativo, que é a regionalização, a possibilidade do Estado, sem licitação, ter a disponibilidade do serviço, e com isso não tinha oferta de serviço e melhoria de saneamento para a população. Então essa foi uma mudança significativa, dando a governança aos municípios, a possibilidade de termos de fato um saneamento chegando para as pessoas. E o outro é a questão do capital financeiro, da capacidade de capital financeiro, que em determinados momentos do decreto presidencial se fala até em relações irregulares e precárias, que podem ser mantidas por esse decreto do presidente Lula. Nós sustamos esse efeito para que tenhamos, de fato, empresas, sejam estatais ou privadas, iniciativa privadas, que estejam dispostas a investir com um cronograma de avançarmos no nosso saneamento até 2033. E foi um placar muito expressivo, né, deputado, dessa derrota do governo Lula, 295 a 136. Como é que foram as negociações? O senhor que foi o relator do texto, como foram essas negociações? Essa pauta acabou se tornando suprapartidária, ou seja, acabou unindo legendas de espectros diferentes? Enfim, foi uma pauta que uniu a Câmara dos Deputados? Não, uniu a grande parte dos deputados e principalmente aqueles que formularam esse novo momento do marco regulatório do saneamento. Esse marco civil é fundamental para avançarmos rapidamente um problema que agrava o nosso orçamento na saúde pública, onde utilizamos muito mais recursos ao invés de tratarmos a origem disso, que é a falta de saneamento, e deixa a condição de vida das pessoas precária. Então, acho que esse grupo que fez todo esse levantamento, esse trabalho, até em determinado momento se sentiu desrespeitado por um decreto unilateral de quem não vivenciou, de quem não dialogou, produzir um efeito que suspende uma legislação que tem um poder de alcance muito maior. Até na questão da técnica, nós achamos que não foi o caminho devido e aproveitamos para poder sustar aquilo que tinha efeito muito nocivo ao que nós pensamos de saneamento para o futuro. Consequentemente, foi um placar significativo, mostrando de fato a força de um pensamento de convergência na sua maioria na Câmara, tem peso independente do partido que cada um atue. E no Senado a tendência é que isso seja confirmado? Creio que sim, até porque é origem do Senado, o marco do saneamento, então era um avanço necessário que o Senado iniciou e tenho certeza que cumprirá esse papel. E o senhor teme que a questão chegue ao Supremo Tribunal Federal, deputado, que haja algum tipo de contestação do governo a essa decisão de hoje da Câmara? Não, as medidas, alguns partidos políticos ingressaram com os remédios judiciais. Acho que o inverso é muito difícil, até porque é um requisito constitucional a utilização dos instrumentos que nós utilizamos. É questionável do presidente, né? Até porque o decreto não é maior que a lei.
E dá para considerar essa votação de hoje, deputado, mais uma derrota do governo, que ontem já tinha sofrido um revés, ainda que parcial, que foi o adiamento da votação do projeto de lei das fake news. Ainda é possível que seja aprovado o texto, mas a ideia inicial era que fosse votado ontem e aprovado, mas houve uma reação de última hora muito forte nas redes sociais, das próprias empresas de redes sociais, além de internautas, das big techs. Isso tudo acabou mudando o ambiente de última hora e o próprio relator, o deputado Orlando Silva, pediu para que fosse retirado da pauta o texto. Agora, por enquanto, ainda não tem previsão de outra votação, mas foi um revés do governo ontem e hoje mais essa derrota. Dá para tratar esses dois episódios, deputado, como um sintoma de a quantas anda a relação do governo com o Congresso Nacional? É um termômetro? Eu acho que o Congresso Nacional, especialmente na votação do PDL, dá um recado ao governo importante. Acho que um governo no início da sua obrigação mandatária, está iniciando o seu governo, e é importante que a Câmara tenha a altivez de poder demonstrar os erros que o governo está cometendo, de retrocessos que foram amplamente debatidos na sociedade. Eu acho que o governo, ao invés de enxergar como derrota, como alguns, inclusive, do próprio governo mencionaram no plenário, eu acho que tem que entender como uma crítica de que é necessário fazer um governo de ampla discussão com toda a sociedade, não um governo para aqueles que estão detentores dos cargos dentro do governo. Essa é a diferença. Na minha opinião, é um bom recado. Se o governo não dialogar, dificilmente encontrará os rumos para o nosso país. E isso ilustra uma dificuldade do governo nesse relacionamento com o Congresso, deputado? Como eu disse, eu acho que se avaliarmos essa questão, é um recado importante para o governo. Não haverá retrocessos que a Câmara deixará passar. É importante que o governo entenda para poder dialogar, não apenas discutindo posição dentro do governo, mas especialmente a pauta que a sociedade exige para o futuro. Então, não entendo como derrota ou vitória. Acho que é autonomia e independência do Poder Legislativo se impondo, mostrando que é necessário ter um entendimento com a sociedade como um todo e não para segmento dela. Em relação às mudanças no marco do saneamento, deputado, tem alguma providência que foi adotada logo depois de sustados os efeitos pelo presidente Lula e que agora precisem ser revertidos, ou seja, medidas práticas que até porque agora vai ao Senado, né? A nossa expectativa é que no Senado passe rapidamente, da maneira como nós aprovamos na Câmara, por uma ampla maioria, mas nós temos que agora aguardar o Senado e os efeitos são imediatos, obviamente, daquilo que nós estamos sustando do decreto presidencial. Perfeito. Deputado Alex Manente, obrigado pela presença, uma boa noite. Eu que agradeço, muito obrigado.